Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, como você está? Espero que muito bem. Eu sou a professora Anita e nós estamos aqui hoje para mais um Que Bizu. Hoje nós vamos tratar de um tema recentíssimo, um tema que está em alta, que está em voga em todos os noticiários, em todos os temas de conversa, em todos os lugares em que frequentamos. Nós vamos, infelizmente, ter que tratar sobre a pandemia. Infelizmente, no sentido de que no que nós estamos passando, não é mesmo? Mas aqui nós vamos ver como isso pode ser cobrado na sua prova, para que você não seja pego desprevenido e possa acertar as suas questões, certo? Segue comigo no material. A Lei Complementar 173 de 2020, ela foi publicada em 28 de maio do ano passado, 2020, e estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, ao Covid-19. No entanto, na época da sua aprovação, os deputados e senadores, eles estavam trabalhando por meio de votações virtuais, trabalho remoto, assim como inúmeros cargos públicos, inúmeros órgãos públicos. Foi então proposta uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6447, contra essa lei complementar. E entre as fundamentações que foram levadas em voga, argumentou-se que haveria uma inconstitucionalidade formal desta lei. O que eles alegaram? Que por ela ter sido realizada a sua votação por meio eletrônico, sem o acesso direto da população, e sem a possibilidade de participação de interessados no processo decisório, haveria uma violação dessa participação democrática na atividade legislativa. No entanto, o STF decidiu que a tramitação do projeto de lei por meio eletrônico, ele não viola as normas do processo legislativo, por dois motivos, tá? Porque as sessões virtuais, elas não afastam a participação e o acompanhamento da população e, em geral, as casas legislativas, elas fornecem meios de comunicação de amplo e fácil acesso à população em geral. E a segunda fundamentação do STF foi que a pandemia, cujo vírus se revelou altamente contagioso, não é mesmo? Justifica o prosseguimento das atividades do Congresso Nacional por meio eletrônico, até mesmo para prevenir o contágio, a proliferação do vírus. Então, a partir desse nosso entendimento, vamos para a nossa questãozinha, a forma como pode ser cobrado esse tipo de tema na sua prova. A partir do atual entendimento jurisprudencial do STF, quanto à validade do processo legislativo deliberado por meio remoto, julgue o item a seguir. A tramitação de projeto de lei por meio de sistema à distância, ou seja, meios eletrônicos, viola as normas do processo legislativo. Então, meu guerreiro, minha guerreira, qual a nossa resposta? Certo ou errado? É claro que está errado, né, meu guerreiro, minha guerreira? Esta questão inédita e autoral, ela foi baseada no informativo 1009 do STF e abordou essa importante decisão que nós acabamos de tratar, não é mesmo? A pegadinha está em dizer que a deliberação por meios remotos das leis, os projetos de lei, viola as normas do processo legislativo, porque o STF, ele decidiu que a deliberação por meios eletrônicos, ele possibilita a mesma lógica e das medidas e votações presenciais aos parlamentares, tanto para o debate da matéria quanto para sua votação, não havendo, inclusive, prejuízo à participação popular, haja vista que são fornecidos meios de comunicação de amplo e fácil acesso em tempo real a todos, não há qualquer prejuízo. Desta forma, o nosso item está errado. Vamos para a nossa complementação da resposta. Professora, o que motivou esse tipo de ação do Congresso Nacional? Meu candidato, minha candidata. A decisão de atuar por meio remoto não foi apenas do Congresso Nacional, como nós bem sabemos, mas de quase todos os órgãos, instituições, sejam elas públicas ou privadas, que tinham essa opção, que poderiam manter a execução dos seus serviços de forma remota, de modo a tentar prevenir o contágio e a proliferação do Covid-19, proteger os seus funcionários e as famílias dos respectivos. E também,
tendo em vista a respeitar as medidas sanitárias de distanciamento social recomendadas pela OMS. E assim tentar assegurar, de certa forma, tanto quanto fosse possível, a saúde das pessoas, não é mesmo? O que se entende por inconstitucionalidade formal? Aqui nós temos um ponto muito importante da nossa aula. Inconstitucionalidade formal, meu guerreiro, minha guerreira, ela reside no processo de elaboração da lei, quanto ao procedimento, à competência, ao ritual do processo legislativo como um todo. Confecção do projeto de lei, da lei, for incompatível com o previsto na Constituição Federal, nós teremos uma inconstitucionalidade formal. Já a inconstitucionalidade material, que também é importante você saber, ela constitui uma irregularidade quanto ao conteúdo da lei. O ato que ela disciplina, o ato que ela dispõe é contrário ao previsto na Constituição Federal, certo? Vamos para o nosso quadro esquemático que fica mais fácil a visualização dessa diferença tão importante. Então, a inconstitucionalidade formal fere regras ou procedimentos previstos para a elaboração da lei, enquanto a material, ela fere conteúdo, princípios, direitos e garantias previstos na Constituição. A formal, ela atinge o ato em seu processo de elaboração. Já a material é a dissonância entre o conteúdo do novo ato legislativo quanto ao previsto já na Constituição Federal. Um exemplo de inconstitucionalidade formal, vício na iniciativa. De inconstitucionalidade material, um exemplo seria uma lei que possibilitasse uma pena de caráter perpétuo, que nós bem sabemos que não é permitida de acordo com a nossa Constituição Federal, não é mesmo? Agora nós vamos para a parte mais gostosa, a parte que eu sei que vocês ficam esperando, porque é a parte que faz, a cabecinha, né, lembrar de tudo, fixar realmente o conteúdo, né? Então vamos nos atentar ao bizu. A tramitação de projeto de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do processo legislativo, pois é justificável dado o cenário pandêmico e não há qualquer prejuízo na participação e no acompanhamento da população em geral. Então é isso, meu querido, minha querida aluna, meu querido aluno, por hoje é só. Eu agradeço imensamente pela confiança, pela companhia e nós nos vemos no próximo Que Bizu. Um beijo!